Graça e paz, meus queridos irmãos. Sou o pastor Diego Penha e nesse nosso encontro, mais uma vez, desta feita para a nossa aula de escola dominical, eu gostaria dessa feita, continuar o nosso estudo na revista, e nós estamos no capítulo 4. O tema é a igreja disciplinada, pureza e santidade já. Então, vamos ler o texto bíblico antes de começarmos a meditar na aula. 1 Coríntios capítulo 5, abra sua Bíblia comigo, você que está em casa, sua família, eu convido a abrir a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 5 diz o seguinte: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Vamos à presença do Senhor em oração, meus irmãos. Santo e eterno Deus, amado Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, por mais uma vez termos o privilégio de aprendermos mais, Senhor, da Tua palavra, aprendermos mais da Tua lei, de sermos edificados, Pai, como Tua igreja. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Obrigado por nos instruir. Abra as nossas mentes, ó Deus, o nosso entendimento. Desvenda os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. É o que nós te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, na última feita, nós introduzimos essa aula sobre a igreja disciplinada. Nós vimos a introdução dessa aula e eu gostaria de dar continuidade, então, caminharmos um pouco mais hoje. Vamos ver a parte do contexto, data e ocasião. Veja, primeiramente, então, os coríntios, eles eram crentes em Cristo. No entanto, alguns estavam vivendo um estilo de vida incoerente ao Evangelho. Havia todos os tipos de pecados naquela igreja. E o Senhor Jesus, por sua vez, Ele quer a sua igreja sem defeito, sem mácula, pura e inculpável. Ele quer um povo santo. Por isso, Paulo escreve em 1 Coríntios, com o objetivo de ensinar a comunidade a tratar dos problemas morais que ali existiam. Dos problemas, veja, um dos problemas com os quais ele tem de lidar é o problema da tolerância à imoralidade. Esse é o tema do capítulo 5. Veja, nós lemos exatamente sobre isso.
Paulo falando da imoralidade na igreja e ele fica indignado com aquilo. Como é que vocês toleram tal coisa? Como é que vocês toleram um homem que dorme, que se deita com a mulher de seu pai? Vocês sabem disso, vocês têm ciência disso. Ele está em vosso meio e vocês não fazem nada. Paulo fica então, ele exorta a igreja quanto a isso. Vejamos então o segundo tópico, a imoralidade, ela precisa ser confrontada, irmãos. Confrontada. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Diz 1 Coríntios 5, versos 1 e 2. Veja, irmãos, as pessoas da comunidade, elas sabiam da imoralidade descrita, mas ninguém fazia nada a respeito. Nenhuma reação foi identificada na igreja. Parece que a consciência dos crentes se tornou entorpecida diante do pecado, endurecida diante do pecado. É como se aquilo não incomodava, aquilo não fazia diferença. É como se eles não estivessem vendo o que estava acontecendo. A igreja de Cristo, ela precisa ter sensibilidade e firmeza para reconhecer e para tratar a imoralidade de seus membros. Pois do contrário, ela ofende o santo Deus. A responsabilidade de lidar com o pecado do próximo é um dever comunitário. Vejam, irmãos, a igreja precisa ter essa sensibilidade. Ela precisa. Primeiro porque isso ofende a Deus. O pecado é abominável diante de Deus. É algo odioso diante de Deus. Deus odeia o pecado. Deus não tolera o pecado. Deus não suporta o pecado. Muito menos quando isso ocorre de maneira tão explícita no meio da igreja. Isso não pode ser tolerado. E isso não deve ser tolerado. Porque a igreja, ela deve ser uma lâmpada para o mundo. A igreja deve ser luz para o mundo. Ela deve ser sal para esse mundo caído. A igreja tem que ser o reflexo de Cristo. A igreja tem que ser aquela que vai brilhar diante desse mundo, iluminar as trevas. E, portanto, é de uma incoerência tal, meus irmãos, a própria igreja, ela caminhar de maneira tão odiosa em meio ao pecado e tratar isso como algo normal. Veja, nós vamos falhar por vezes, nós somos pecadores e falhos, é certo isso, não somos perfeitos ainda nesse corpo presente. Mas nós nos esforçamos para não falhar, nos esforçamos para ser santos como nosso Senhor é santo. E quando nós errarmos, nós precisamos nos arrepender, confessar diante de Deus e ajudar uns aos outros. Se o nosso irmão, ele peca, ele cai em pecado e aquilo se torna algo constante na vida dele e aquilo se torna público, veja, a igreja tem um dever, ela tem que ter essa sensibilidade e ela tem que ajudar aquele irmão. Não é simplesmente condená-lo e dizer, olhe que pecador, ele fez isso, ele fez tal coisa. Não se trata de uma punição simplesmente, mas a ideia é buscar a ovelha perdida, a ideia é tratar com aquele que está caído, levantar o abatido, levantar os caídos. A igreja tem essa responsabilidade de ajudar o irmão que está padecendo por causa dos seus pecados. De mostrá-lo a esperança em Cristo, de mostrar a ele que ele pode ter uma vida renovada no Senhor. A igreja tem essa responsabilidade. Então, se você conhece alguém que vive em deliberada rebeldia, se conhece algum cristão que passou a viver uma vida pecaminosa, você precisa seguir os passos de Mateus 18
15 a 17. Vamos ver o que diz esse texto, irmãos. Abra aí comigo a sua Bíblia. Mateus 18, 15 a 17. Mateus capítulo 18, os versos 15 a 17, fala exatamente sobre como se deve tratar um irmão culpado. Veja, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido ligado nos céus. Perdão, era até o verso 17 apenas. Mas veja, esse texto vai tratar exatamente como se deve tratar um irmão culpado. O primeiro passo é, veja, seu irmão pecou, seu irmão caiu. A primeira coisa é, vá você só conversar com ele. Seu irmão caiu em pecado e você tomou ciência disso. Então você tem essa responsabilidade. Você não pode se omitir disso. Se você for omisso, você estará pecando contra Deus. Você deve ir ao teu irmão e em amor exortá-lo. Em amor procurar ajudá-lo. Em amor conversar com ele e trazê-lo à verdade da palavra. Em amor confrontá-lo. Não passar a mão na cabeça, mas confrontá-lo com a palavra, para que ele seja restaurado. Então, o texto diz, se ele te ouvir, você ganhou a seu irmão. Que bênção! Aleluia! Você ganhou a seu irmão. Que alegria, meu irmão! É ver quando você vai lá e conversa com teu irmão, e ele te ouve, ele se arrepende, e ele volta para os caminhos do Senhor. E ele volta a congregar, e ele volta a se alegrar em Deus. Mas nem sempre é o que acontece, irmãos. Pode ser que ele não te ouça, e o texto diz no verso 16, se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Veja, você conversou com ele, ele não te deu ouvidos, ou ele voltou a cair no mesmo pecado novamente. Então você vai, ele não está te dando ouvidos, você traz mais 2 ou 3 pessoas, e você conversa com esse irmão, e você exorta esse irmão, e você traz a palavra de Deus a esse irmão. Mais uma vez, com o desejo de restaurá-lo. E aí o texto diz, então, se ele não nos atender, veja, se ele atender, glória a Deus por isso, mas se ele não atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. O que é isso, irmão? Veja, ele diz, se ele não ouvir, leve 2, 3 testemunhas para conversar com ele. E se ele não se escutar, comunique à igreja, isso é, aos líderes da igreja, para que tal pessoa seja disciplinada. Aí entra a disciplina. Aí entra todo esse processo. Veja, e por que o rigor da disciplina? Porque Deus quer que a sua igreja ela seja pura, levando o irmão em pecado ao arrependimento. E nós também queremos. A igreja é uma comunidade de pecadores, mas que busca viver cada dia mais em santidade. Esse é o processo contínuo de despojar-se e revestir-se que Paulo nos ensina em Efésios 4, em Colossenses capítulo 3, perdão. Então veja, por que a igreja disciplina, irmãos? É com o fim de restaurar. Porque a igreja ela precisa ser santa. A igreja não pode viver de qualquer maneira. Deus é santo e Ele quer que os seus filhos andem também em santidade. Ele quer que eu e você sejamos santos como Ele o é. E por isso, quando um irmão ele peca, ele cai em pecado e nós conversamos com ele, ele não escuta, ele permanece rebelde,
é necessário discipliná-lo. Torna-se necessário por duas razões: para restaurar a vida daquele irmão, para que ele seja exortado na palavra de Deus, que ele precisa viver em santidade, em conformidade com a palavra de Deus, e segundo, para instruir a igreja a respeito disso. De que Deus não tolera o pecado e que Deus tem uma maneira com a qual Ele quer que os seus filhos caminhem. A disciplina, ela é benéfica, irmãos, ela é boa, não só para aquele que está sendo disciplinado, mas também para toda a igreja, porque instrui toda a igreja, porque ela é pedagógica para toda a igreja, porque a igreja aprende a temer ao Senhor. A igreja entende e a igreja vê que há uma ordem, que as coisas não são feitas de qualquer maneira, que as pessoas não podem fazer o que bem entenderem e permanecerem a viver ali no meio como se nada estivesse acontecendo. Deus não se alegra disso. Deus se entristece com isso. Deus se entristece com uma falsa adoração, irmãos. Em que nós vamos e vestimos uma roupa de crente, mas que em nosso coração, em nosso íntimo, estamos vivendo uma vida de pecado contra Deus. E Deus nos exorta quanto a isso e nos exorta na sua palavra que nós temos essa responsabilidade como pastor, os presbíteros, como conselho da igreja, de disciplinar um irmão quando necessário, para o bem dele e para o bem da igreja, a fim de que ele se despoja, de que ele venha despojar-se e revestir-se do novo homem. Veja o que diz comigo, Efésios capítulo 4, vai falar exatamente sobre isso. Efésios capítulo 4. Abra sua Bíblia comigo. Efésios capítulo 4, versos 17 a 24, diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então vejam, irmãos, a disciplina, veja essa exortação e a disciplina, ela vem exatamente para isso. É para que você não se torne insensível e se entregue à dissolução, como diz o verso 19 de Efésios capítulo 4, para com avidez cometer toda sorte de impureza. É para evitar isso na sua vida. Porque o pecado, meus irmãos, ele é extremamente, algo extremamente devastador na vida do crente. Ele é como um efeito dominó. Você pecou, você cometeu ali um erro, e se você não cuidar e se arrepender e voltar-se para o Senhor, aí aquele dominó, aquela peça que caiu, ela vai derrubar outra, e você vai pecando de novo, e você, aquilo que era uma coisa simples, vai se tornando algo mais grave, você vai entrando em pecados piores, e acontece exatamente isso, você vai se entregando à dissolução e cometendo toda sorte de impureza. Por isso que dizem aquele ditado, né? Um homem que rouba, por exemplo, 50 centavos, ele vai ser tentado a roubar R$1, R$10, R$1.000, 1 milhão, não importa a quantia. Ele vai sendo ele
ele vai sendo envolvido com as trevas vão habitando, enchendo o seu coração, ele vai sendo tomado por aquilo, seu coração se torna endurecido, sua consciência entorpecida, ele já não sente mais culpa. E por isso é necessário você se despojar desse velho homem e se revestir do novo homem. Você se voltar para Deus. E às vezes quando não conseguimos fazer isso sozinhos, não reconhecemos nosso erro, nós precisamos que outra pessoa venha e nos exorte, nos ajude e caminhe conosco. E nós precisamos às vezes que a igreja nos discipline para que nós possamos ser renovados outra vez. Veja comigo agora o texto de Colossenses. Nós vimos Efésios, também o texto de Colossenses, capítulo 3, vai dizer o seguinte, irmãos, tratando desse mesmo assunto, Colossenses capítulo 3, versos de 8 a 10, diz assim: Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Interessante, Colossenses ele vai trazer à tona o mesmo assunto que nós estávamos vendo sobre se despir do velho homem, se vestir do novo, e agora Paulo ele é preciso quanto a alguns pecados, ele fala da ira, ele fala da indignação, se despojai-vos de tudo isso, ele está dizendo, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência, veja, fazer o mal, da linguagem obscena do vosso falar. A linguagem, meu irmão, veja, precisamos ter cuidado com isso também. Há palavras que não condizem com a vida cristã, com a vida de alguém que nasceu de novo, com a vida de alguém que foi regenerado por Cristo e com a vida daquele que, conforme diz o verso 10, foi criado. Veja, ele se refaz para o pleno, o novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Nós precisamos ter sempre isso em mente, meus irmãos, de que nós fomos criados segundo a imagem de Deus e nós precisamos refletir esse caráter de Deus e nós precisamos nos esforçar para isso. E veja, pense comigo, quando alguém que se diz cristão, que se diz crente, ele testemunha esses pecados que nós lemos. Ele dá um mau testemunho, um péssimo testemunho. Ele fala linguagem obscena. Ele é um homem, uma mulher irado, impaciente e que não respeita as outras pessoas. E que, veja, ele está andando em pecado, seja qual for esse pecado. Pense comigo, que imagem ele vai refletir? Que testemunho ele vai apresentar para esse mundo? As pessoas vão olhar para ele e vão dizer, os ímpios vão olhar para ele e vão dizer, se isso é ser crente, eu não quero ser como ele. Se fulano diz que é crente e se comporta dessa maneira e anda dessa maneira, eu não quero ser crente. É isso que as pessoas vão dizer. É por isso que a disciplina vem exatamente para o bem desse irmão, para restaurar a vida dele. E ela vem para o bem da igreja também. Para que o nome de Cristo não seja manchado. Para que a igreja de Cristo não seja manchada por um mau testemunho.
Vamos orar, meus irmãos, nesse momento. Feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai, obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos instruído a cada dia e nos mostrado o prazer, Pai, que é te adorar e nos deleitarmos na tua palavra. Prazer que é viver uma vida cristã autêntica, ó Deus. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a sermos fiéis ao Senhor. Fazermos aquilo que o Senhor nos manda. Aquilo que é agradável aos teus olhos. Abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus. É o que nós te oramos. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.